Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos a mais um Hangouts de Linguística. No vídeo de hoje, eu vou discutir com vocês algumas ideias para se trabalhar coerência textual em sala de aula. As ideias que eu vou apresentar para vocês, elas vão ter três pilares. O primeiro delas é que elas consideram as concepções de multiletramento e de multimodalidade na elaboração dessas atividades. O segundo pilar é que elas são embasadas numa metodologia ativa de ensino. E o terceiro pilar é a linguística como embasamento teórico. Essas propostas de atividades, elas estão descritas em um artigo que se chama O Ensino de Coerência Textual em Textos Verbais e Não Verbais, uma abordagem alternativa. Esse texto, ele saiu na Revista de Estudos Semióticos da USP no ano passado. Eu escrevi esse artigo em coautoria com o Lucas Shimoda, que é um colega do Departamento de Linguística da USP. Eu e o Lucas trabalhamos em dois cursos de extensão que foram ofertados pela USP. O primeiro curso se chamava Linguística e a Gramática em Sala de Aula e o segundo curso se chamava Ensino de Gramática, Reflexões Semânticas. O público-alvo desse curso eram professores de língua portuguesa, e o objetivo era atualizar a formação desses professores, mostrando a eles propostas de ensino de língua portuguesa que sejam embasadas em conceitos teóricos da linguística. As atividades que eu vou apresentar foram aprimoradas em diversas edições do curso, então após cada edição a gente incorporava o feedback dos próprios professores do que era ou não viável de se fazer em sala de aula. Após 2 anos trabalhando juntos nesse curso, o Lucas me convidou para colocar as ideias no papel. E por sorte nossa, a revista de estudos semióticos estava com uma chamada aberta para uma edição que seria exclusiva para tratar da relação entre linguística e educação. Com o advento da tecnologia, temos que lidar com textos que reúnem diversos elementos. Então, os textos, eles não só têm um elemento que é escrito, que é o texto escrito, mas eles podem também ter figuras, gráficos, charges. Uma proposta que seja multimodal deve preparar os nossos alunos a lidar com esse tipo de texto, ou seja, texto que reúne mais de uma modalidade. No modelo tradicional, o professor fala e o aluno ele é considerado como receptáculo daquele conhecimento. Isso é o que a gente vai chamar de abordagem passiva, porque o aluno ele não faz nada a não ser receber o conhecimento. A abordagem ativa, ela tenta tirar o aluno desse papel e permitir que ele possa manusear o conhecimento que ele está adquirindo, na medida que ele vai trabalhando com ele através de jogos e atividades interativas. Esses dois pilares, que é a questão dos textos multimodais e da metodologia ativa, vão ficar mais claros à medida que eu apresentar as atividades. O terceiro pilar, que é o embasamento linguístico, seria muito denso para apresentar em um vídeo. Então, eu vou deixar o link do artigo para quem tiver interesse na descrição do vídeo. Então, quem quiser pode baixar e dar uma olhada no nosso embasamento teórico. Ele vai reunir conceitos tanto da semântica formal quanto da semiótica. Como há uma quantidade considerável de propostas, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai mostrar como que você pode apresentar o conceito de coerência para a sua turma, e já embasado na metodologia ativa, e a segunda parte vai mostrar diversas atividades com diversos gêneros textuais para praticar esses conceitos. Então, na segunda parte, eu vou deixar para trabalhar com imagens, discursos políticos, cartas, dissertação, etc. Defendemos que a apresentação desse conteúdo seja feita por intermédio de textos que sejam mais próximos à realidade do seu aluno. E quais textos são esses? Posts em redes sociais. Você já imaginou como seria trabalhar com incoerência através de posts de Facebook, Twitter, Instagram? Eu separei alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Então observem comigo. Se você tem olho, curte. Se não tem, só olha. O importante não é vencer. O importante é competir e ganhar. Somos mais que friends. Somos amigas. Tenho literalmente me matado para tentar melhorar. Amigo de verdade dá para contar nos dedos. Mas como que eu posso definir a incoerência? Uma das características da incoerência é a contradição. E o que é contradição? É quando duas ideias, elas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. As sentenças Rosana foi para Angola e Rosana nunca foi para a África são contraditórias.
Observe que as ideias que elas expressam não podem ser verdade ao mesmo tempo. Ou seja, se Rosana foi para Angola é verdade, Rosana nunca foi para a África é necessariamente falso. E se Rosana nunca foi para a África for verdade, então Rosana foi para Angola é falso. Se a gente está numa conversa e eu falo para você, Rosana foi para Angola, e você fala, nossa, que legal, o que ela achou da África? E em seguida eu falo, mas a Rosana nunca foi para a África. Você vai assumir que eu estou sendo incoerente, pelo motivo de eu estou exprimindo ideias que são contraditórias. Vimos que esse traço de contradição é um dos causadores de incoerência. A partir dessa definição, podemos definir dois tipos de incoerência. Uma que vamos chamar de incoerência interna e uma que vamos chamar de incoerência externa. O que é uma coerência interna? É quando as ideias que se contradizem são introduzidas no mesmo texto. Ou seja, o texto apresenta uma ideia e, por exemplo, em outra linha, em outro parágrafo, ele apresenta uma ideia que contradiz algo que ele já tinha falado. Então, a gente está chamando isso de incoerência interna. Incoerência externa é quando o texto apresenta uma ideia que sabemos que ela contradiz algo presente no contexto. Vamos ilustrar essa classificação na prática através dos posts que a gente deu no começo desse vídeo. Então, vamos ao primeiro. Aqui, assumimos que é uma incoerência interna porque há duas ideias presentes nesse post que são incompatíveis, que elas não podem ser verdade ao mesmo tempo. A primeira é do enunciatário não ter olho, quando ela diz se não tem. Aqui, se não tem, está subentendido, é se não tem olho. Que é incompatível com o pedido da autora que o enunciatário só olhe. No segundo, também teríamos um caso de contradição interna. Observe que a autora afirma que vencer não é importante, mas que competir e ganhar é. Essas duas coisas podem ser consideradas sinônimas. Assim, o post expressa que essa ação não é importante para logo em seguida falar que ela é importante. E não dá para ambas serem verdades ao mesmo tempo. Agora, no terceiro post, temos um caso de contradição externa. A autora afirma que amigos de verdade se conta nos dedos. Aparentemente, não haveria nenhuma contradição nesse texto, correto? No entanto, ela usa uma ferramenta de marcação do Facebook para marcar quais são os amigos de verdade dela, e ela marca 38 pessoas. Então, aqui nesse caso, seria contraditório afirmar que você consegue contar seus amigos nos dedos e marcar 38 pessoas. Isso é contraditório, dado o nosso conhecimento compartilhado da quantidade de dedos que uma pessoa pode ter nas mãos e nos pés. Inclusive, um dos amigos marcados ironiza perguntando se a pessoa, a autora do post, tem 38 dedos. Aqui percebemos a importância de se trabalhar a multimodalidade. Veja que apenas o texto em si do post, ele não te dá as ferramentas necessárias para você concluir se é ou não uma contradição. Você também precisa trabalhar recursos extra a esse texto, como, por exemplo, o recurso de marcação de amigos do Facebook. No quarto post, também temos um exemplo de contradição interna muito semelhante àquele que a gente viu no caso do post do vencer. A ideia expressa pelo conceito de friends seria equivalente pela ideia expressa pelo conceito de amigos. A diferença é que essas ideias estão sendo veiculadas por línguas diferentes. Então, é contraditório falar somos mais que amigas, somos friends, porque esses são conceitos equivalentes. Ou seja, não tem como uma coisa ser mais do que a outra porque elas seriam sinônimas. Por fim, no último exemplo que apresentamos, temos outra incoerência externa. Dado o nosso conhecimento compartilhado, sabemos que a palavra literalmente significa que você não está fazendo uma metáfora, ou seja, que aquilo está ocorrendo de fato. Então, a ideia de que o autor tem literalmente se matado é contraditória, primeiro, com o nosso conhecimento do que a palavra significa, e também, segundo o nosso conhecimento, de que o autor do post está bem vivo. Esses casos de incoerência externa são bem relevantes porque eles podem mostrar ao aluno
que muitas vezes não percebemos que o nosso texto está incoerente porque não temos acesso a um conhecimento compartilhado. Por exemplo, o autor do último post provavelmente não sabia que seu post estava incoerente porque ele não tinha acesso ao significado da palavra literalmente. Então, se ele tivesse acesso a esse conhecimento compartilhado, ele não teria cometido essa incoerência. Aqui entra um ponto importante. Nós, professores de língua portuguesa, podemos até apresentar o conceito de coerência, bem como os mecanismos que fazem um texto coerente, mas a produção desses textos coerentes foge do escopo da matéria de língua portuguesa. Perceba que essa noção de conhecimento compartilhado, ela vai ser relevante mesmo nos casos que estamos analisando aqui como incoerência interna. Por exemplo, observe que, no caso, se você tem olho curte, se não tem só olha, é um conhecimento compartilhado que o olho é um órgão da visão e que é por meio dele que você enxerga. Ou no caso de o importante não é vencer, mas competir e ganhar, aqui é do conhecimento compartilhado que essas coisas são sinônimas. O texto pode até apresentar ideias contraditórias, mas saber que elas são contraditórias vai exigir um certo conhecimento. Apresentar o conceito de coerência através de textos que sejam mais comuns à realidade do aluno é fundamental para que esse assunto fique o mais palpável possível para ele. Observe que, se você mostrar que o assunto que está sendo estudado tem um impacto direto em textos do cotidiano que ele lê e escreve, é mais provável que ele dê importância ao que está sendo ensinado. Dada a importância da noção de conhecimento compartilhado, seria também legal que o professor conseguisse trabalhar com atividades para ilustrar ao aluno de maneira mais palpável o que é o conhecimento compartilhado. Uma dinâmica bem legal para trabalhar esse conceito é dividir a sala em grupos de até 5 alunos. Esses grupos receberiam um pedaço de papel no qual eles teriam que colocar em um determinado tempo, por exemplo, de 2 a 5 minutos, o máximo de informações que eles acreditam ser de conhecimento compartilhado da turma. Então, nesse tempo, eles poderiam colocar coisas como Elsa é um personagem do desenho Frozen, Silvio Santos é dono do SBT, Felipe Neto é um youtuber, Ivete Sangalo canta axé. Depois que o tempo se esgotasse, o professor poderia pedir para que um representante de cada grupo fosse na frente ler as informações que o grupo colocou. Após a leitura de cada sentença, os demais alunos deveriam levantar a mão se eles realmente conhecem aquilo que foi falado ou não. Se todos os alunos levantam a mão, significa que aquela informação é realmente de conhecimento compartilhado da turma, e aí o grupo ganha ponto. Ganharia a gincana o grupo que tivesse mais pontos no final. Após essa primeira rodada, que serviria para ilustrar a brincadeira, o professor poderia fazer rodadas mais desafiadoras, colocando um tema para o conhecimento que deveria ser posto no papel. Vamos supor que o professor fale, ok, para essa segunda rodada, vocês têm que colocar informações sobre esporte que sejam de conhecimento compartilhado. Então, os grupos poderiam colocar sentenças como futebol tem goleiro, Corinthians é um time de futebol, Marta joga na seleção brasileira. Por fim, o professor poderia até empregar as últimas rodadas do jogo para exercitar aquilo que os alunos aprenderam no decorrer do ano. Por exemplo, ele poderia colocar como tema dessa gincana o assunto coisas que aprendemos na disciplina de língua portuguesa esse ano. E os grupos teriam que escrever aquilo que eles aprenderam. Por exemplo, Machado de Assis é um escritor, verbos expressam uma ação, José de Alencar escreveu Iracema. Perceba como essa atividade ela consegue ter um escopo multidisciplinar, na medida em que o conteúdo de diferentes disciplinas podem ser selecionados como temas. Por exemplo, nessa rodada o tema vai ser o que aprendemos em biologia. Na próxima rodada vai ser o tema conhecimento compartilhado da sala em relação à história. Mas atenção, recomendamos que o professor primeiro faça essa atividade de uma maneira mais simples, sem trabalhar o conteúdo, com sentenças como Ivete Sangalo canta axé, para engajar o seu aluno. E só passe a trabalhar com o conteúdo depois que os alunos já estão engajados e motivados com a proposta.
No modelo tradicional de ensino, o professor ou passaria esse conceito de conhecimento compartilhado verbalmente, ou no máximo escreveria a definição na lousa. Perceba que as atividades propostas aqui permitem que o aluno brinque com esse conceito. E os estudos em metodologia ativa mostram que a absorção do aluno em relação aos conceitos é maior quando ele consegue manusear o conhecimento de forma prática. Pode ter certeza que o seu aluno vai chegar da noite em casa com essa definição de conhecimento compartilhado e lembrando da aula. Após essa aula que introduz conhecimento compartilhado, você pode utilizar esse conceito numa aula seguinte para trabalhar com a questão de coerência. Muitos livros didáticos trabalham os conceitos gramaticais através de autores consagrados, como trechos de romance de José de Alencar ou Machado de Assis. Mas perceba que isso pode ter um efeito de afastar o seu aluno desse conteúdo, por motivos de gênero e tempo. O tempo, porque a variedade do português que é empregada naqueles romances não é a mesma que o aluno utiliza no dia a dia. E em relação ao gênero, porque não é sempre que a gente escreve um romance. Utilizar os posts elimina esse efeito diacrônico, mostrando que esse assunto ele é atual, ele não está restrito aos textos consagrados do português, e também vai eliminar o efeito de gênero, porque mostra que isso impacta gêneros com os quais o aluno lida no dia a dia. Então, defendemos que a apresentação dos conceitos seja feita com esses gêneros que são considerados mais prosaicos e que o professor mude para textos consagrados à medida que os alunos já estejam habituados com o conteúdo. Para a consolidação do conteúdo, o professor pode passar uma atividade de pesquisa. Então, os alunos trabalham em grupos, buscando exemplos em redes sociais de posts que são incoerentes. Eles trazem esses posts que eles encontraram na próxima aula e analisam eles, mostrando se nele há uma incoerência interna, ou seja, há duas ideias que são contraditórias, ou uma incoerência externa, ou seja, a ideia que está no post é incoerente com algum assunto contextual. Essa atividade também é muito legal porque ela permite ao professor criar um corpus, ou seja, ele vai pegar esses posts que os alunos trouxeram e ele pode usar os mais legais para apresentar o tema para os alunos do próximo ano. A recomendação para os alunos seria: não façam um texto que seja incoerente. Mas essa recomendação é uma lei? Não necessariamente. A incoerência ela pode ser usada de uma maneira proposital. Perceba que dos posts que eu apresentei, 3 deles são da mesma pessoa. Ou seja, aqui a gente pode desconfiar que essa pessoa ela está sendo incoerente de propósito, para fins humorísticos. Ou seja, ela aparentemente está criando posts contraditórios propositalmente para criar um efeito engraçado. E por que ela faria isso? Para ter mais seguidores nas redes sociais, para fazer o sucesso com virar meme. Inclusive, alguns produtos como camisetas foram criados com as frases que ela disse na internet. Mas perceba que mesmo para criar esses posts incoerentes, ela teve que aperfeiçoar o mecanismo de contradição, ou seja, ela dominou um mecanismo que causa incoerência e a partir disso começou a usar ele propositalmente. Então vemos que isso não é uma lei, que uma pessoa ela pode produzir textos incoerentes para, sei lá, um determinado efeito cômico. No entanto, quando o autor faz isso de forma inconsciente, isso pode causar vergonha a ele, como é o caso do post que a gente viu do Literalmente. Nesse primeiro vídeo, mostramos atividades para introduzir o conceito de incoerência aos seus alunos. Ele vai contar com uma segunda parte, nos quais vamos trabalhar outros gêneros textuais. Então vamos mostrar como você pode trabalhar incoerência com imagens, com outros gêneros como cartas, discursos políticos, dissertações. Todas essas atividades estão descritas no artigo que eu e o Lucas escrevemos. Então, se você estiver muito curioso e não se aguentar, você pode baixar o artigo e dar uma lida. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Esse foi mais um Handouts de Linguística e até o próximo vídeo.
Um aviso: se você é professor aqui no estado de São Paulo e ficou interessado no curso A Linguística e a Gramática em Sala de Aula, que eu mencionei no início desse vídeo, ele é ofertado de maneira gratuita pela USP todos os semestres. Esse semestre foi uma exceção por causa do isolamento social, mas provavelmente matrículas vão ser abertas para o próximo semestre. Então curta a página do curso, eu vou deixar o link da página na descrição do vídeo e fique ligado, porque assim que abrirem matrículas, vai ser divulgado lá.